O que é a fé? Não a fé que o mundo fala, mas a única fé que Deus aceita. A fé que triunfa na pior das situações. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Este é o capítulo mais famoso da carta aos Hebreus. Não é apenas uma galeria de heróis antigos. É um espelho. Ele nos pergunta: em quem você realmente confia quando ninguém está vendo? Hoje, vamos caminhar por Hebreus. E vamos entender a natureza da fé que agrada a Deus e descobrir por que esses homens e mulheres, mesmo mortos, ainda falam. O capítulo começa com uma definição. A fé não é um palpite, é fundamento, é prova, é a certeza do que não se vê. O versículo 3 nos dá a base de tudo. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. A fé bíblica não ignora a ciência, mas opera pela revelação. Nós não descobrimos a origem do universo pelos nossos sentidos. Nós a entendemos pela fé na palavra inspirada. A fé repousa na autoridade de Deus, não na observação humana. O primeiro herói da lista é Abel. Não porque ele foi o mais forte, mas porque ele creu corretamente. Ele ofereceu 1 vezes maior sacrifício. Deus aceitou o sacrifício de Abel porque Abel era justo, dedicado e obediente. O problema de Caim não foi o que ele trouxe, mas como ele trouxe, sem fé, como uma mera formalidade. Depois vem Enoque, um homem que não morreu. Por quê? Porque ele agradou a Deus. E aqui está o versículo mais importante para a vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé salvífica tem 3 convicções. 1. Crê que Deus existe, não um conceito, mas um Deus pessoal, santo e infinito. Tu crê na bondade de Deus, que Ele é galardoador. 3. Busca a Deus com diligência menos o maior galardão. Não é uma coisa, é o próprio Deus. E Noé, ele creu no que não via, condenou o mundo pela sua obediência. Fé e obediência são inseparáveis. Agora entramos no coração do capítulo. Abraão. Ele foi chamado, obedeceu, saiu sem saber para onde ia. Abraão não estava procurando o endereço no mapa. Ele esperava uma cidade, não uma capital humana, mas uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Nós somos peregrinos. Não pertencemos a este mundo. Se você está plenamente seguro aqui, se fascinado por este século, talvez tenha esquecido que esta não é a sua pátria. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Eles viram de longe, abraçaram, confessaram que eram estrangeiros. E a maior honra veio no versículo 16. Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Deus se gloria em ser chamado de o Deus de Abraão. Ele se gloria em você, se você viver como peregrino. Se alguém tinha motivos para amar o mundo, esse alguém era Moisés. Ele tinha o ouro do Egito, tinha o palácio, tinha prazer, mas a Bíblia chama isso de prazer do pecado, porque era temporário. Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele considerou o vitupério de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele viu o invisível. Ele perseverou. A fé de Moisés o fez deixar o Egito. A mesma fé nos chama a deixar o sistema deste mundo, não voltar atrás. Pela fé, muros caíram. Pela fé, reinos foram conquistados. Pela fé, bocas de leões foram fechadas. Pela fé, mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição. A fé opera milagres. A fé faz o impossível. Da fraqueza, tiraram forças. Mas o texto não para por aí. E aqui, muitos
tropeçam. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Pela fé, uns escaparam do fio da espada. Pela fé, outros foram mortos a fio de espada. A fé não é uma fórmula mágica para uma vida sem problemas. A fé não é um seguro contra a perseguição. Estes andaram em peles de ovelhas, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não os expulsou porque eles eram fracos. O mundo os expulsou porque o mundo não era digno deles. Deus não se envergonha deles. Ele preparou uma cidade para eles também. O capítulo termina com um mistério. Todos estes morreram sem receber a promessa. Não viram o Messias, não viram o Cordeiro. Não experimentaram o Espírito habitando neles como nós, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós estamos completando o que eles começaram. Eles plantaram na fé. Nós colhemos na história. E um dia, na Nova Jerusalém, nos sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, com Roobe, com Moisés. Hebreus 11 não é uma lista de elite, é um convite. Você pode ser um deles pela fé, não pela perfeição, pela fé naquele que é fiel. Que Deus não se envergonhe de ser chamado o seu Deus.